Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. Suzete Francisco. Maria Lopes. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público. Nos próximos minutos vamos estar a falar sobre os temas políticos da semana e um deles é o pacote laboral. Foi chumbado pela Concertação Social, vai entrar no Parlamento pela mão do Governo. Hoje mesmo é aprovada a legislação em Conselho de Ministros e vamos já começar pela vaca fria. David, esta manhã publicámos um texto sobre o desejo do Governo de negociar o pacote laboral com o PS e o Chega. É possível? Eu acho que é altamente improvável. É possível, mas é altamente improvável, porque se tivermos em conta, sobretudo, aquilo que são os pressupostos em que o Governo fez assentar a sua proposta inicial, o anteprojeto, e também aquilo que o Governo designa como as traves mestras deste pacote laboral. Pois, embora, não na concertação social, mas na negociação com alguns parceiros sociais que foi feita, houve aqui algumas mudanças e algum recuso, embora alguns recusos que não se concretizaram depois também numa proposta concreta, mas que foram noticiados, inclusive o público também escreveu sobre isso, e aí já havia aqui alguns, nós não percebemos se o Governo estaria também disposto a aceitar, porque foi no fundo a CIP que colocou essa hipótese em cima da mesa, mas já há aqui algumas mudanças no que diz respeito ao despedimento por justa causa, ou seja, a não haver a obrigatoriedade de reintegrar trabalhadores despedidos injustamente, aquela questão do se poder recorrer ao outsourcing logo a seguir a despedir trabalhadores para aquelas mesmas funções. E, portanto, há aqui uma série de aspectos que eu diria que até se concretizasse esta proposta esta proposta não é uma proposta formal, mas este plano que foi posto em cima da mesa já agora no final das negociações pela CIP, eu diria que aqui pode haver algum caminho. Agora, politicamente, o que me parece mais relevante notar é que o Chega, é a minha convicção, veremos, mas o Chega ainda ontem esteve reunido, o André Ventura, em São Bento com o Primeiro-Ministro e supostamente há aqui uma disponibilidade do Chega para negociar. O Chega já foi avançando com exigências, retirando, matizando as exigências, nunca se percebe muito bem o que é que quer, mas quando o Chega fala em baixar a idade da reforma, em particular essa, que depois já disse que o Chega disse isso, mas nunca disse quanto é que era, até houve a rábula do Araújo Pereira, podia ser só uns minutos, uma hora ou à tarde, pronto, para poder ser... Bem, nós não sabemos o que é, mas objetivamente o que isto significa em concreto, no meu entender, é que o Chega de facto não tem qualquer interesse em viabilizar uma reforma laboral que assente essencialmente nos tais pressupostos do Governo. E são esses pressupostos que levaram à greve geral e à próxima, e que vão levar. Sim, e que levaram o próprio Chega a ir mudando de posição e logo a fazer ali um flic-flac nessa altura. E, portanto, aquilo que eu acho é o Chega vai apresentando propostas como esta, exigências como esta, que foi classificada pelo líder parlamentar do PSD como mirabolante, mas é mais do que mirabolante, é irresponsável, não é? E, portanto, a sensação que eu tenho, e nunca será aceite, seja um ano, seja a redução em um ano ou em meio ano da idade da reforma, nunca seria aceito pelo Governo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é, no fundo, o Chega a tentar apresentar medidas eleitoralistas que as pessoas vão gostar de ouvir, mas que é como forma de poder ficar de fora e não ter que aprovar, entrar no barco, porque, tendencialmente, os tais pressupostos do Governo seriam numa lógica de reforma laboral que teria uma contestação bastante grande na sociedade e, portanto, o partido de Ventura é um partido populista, logo está sempre muito a seguir a corrente daquilo que é a posição dominante da opinião pública e da sociedade. E neste assunto já os vimos fazer isso. Já tem feito várias vezes. Pronto. Depois, no caso do PS, o que o PS diz, ontem há uma entrevista de José Luís Carneiro na CNN, ele tentou ali não tomar uma posição muito clara, mas aquilo que fica, parece-me evidente, o PS discorda do essencial desta reforma laboral. Está disposto a negociar mexidas. Se a conseguir influenciar, não é? Se a conseguir, sim, mas o que ele diz o que o José Luís Carneiro diz é que não acha que deve haver não é precisa uma reforma da legislação laboral, mas admite que possa haver mudanças, mas numa ótica de futuro, ou seja,
mexidas que beneficiem os jovens, a precarização dos jovens, que agora seria agravada com a proposta inicial do governo. Havia aqui uma maior precarização dos jovens, porque podiam ter contratos a prazo por mais tempo, e portanto, nessa ótica, no passado, ontem eu não me apercebi dele ter falado nisso, não sei se falou depois, porque não consegui ouvir a entrevista toda, porque depois acabei por estar a fechar o jornal, mas há a questão da inteligência artificial, que é uma ausência neste pacote laboral enquanto do governo, tema. e portanto, nesse sentido, há aqui atualizações que a lei laboral terá que ter por via da inteligência artificial, embora nós todos, neste momento, ninguém saiba, nem os especialistas sabem qual é que vai ser o impacto imediato e a médio prazo da inteligência artificial no que diz respeito a postos de trabalho concretos. Sabemos que vai haver uma alteração substancial, não sabemos bem quando, nem bem como, e portanto ainda estamos todos aqui a palpar terreno, e em particular os especialistas, e portanto, nesse sentido, admito que possa haver uma discussão por aí. O que me parece é que a proposta do governo morreu. A haver alguma coisa será substancialmente diferente e será daquilo que foi a proposta inicial do governo, e será muito mais, a haver alguma coisa, será muito mais parecido àquilo que foi colocado em cima da mesa pela CIP. Referes-te ao que é apresentado hoje em Ao que é Conselho? apresentado hoje, mas nós não sabemos o que é que vai ser apresentado. Não sabemos se é a proposta inicial do governo, se é a última proposta que colocou em cima da mesa já depois das cedências naquelas largas dezenas de pontos que foram negociados com o GT, ou se é até uma que nunca foi formalizada, como esta da CIP, que já se aproxima um bocadinho, ou seja, já abdica de algumas das traves mestras, e que eram recusas liminares, seja da UGT, seja do PS. E, portanto, uma coisa é certa, a reforma laboral do governo, essa morreu. Aquilo, se houver alguma coisa, eu tenho dúvidas que haja margem para haver. Se houver alguma coisa, será uma coisa muito mais matizada. Só uma nota, eu depois falarei de Passos Coelho outra vez, mas isto é também uma lição para Passos Coelho quando diz que há uma maioria de direita possível para fazer reformas. O Chega mostra bem que Passos Coelho está iludido ou quer fazer-se de iludido. Eu acho que ele já recua um pouco nas suas declarações foi iniciais. Isto, a lei laboral, para perceber isso? Ainda a propósito do PSD e também do Chega, mas noutra matéria, ficámos a saber que os sociais-democratas não vão entregar uma proposta de revisão constitucional e pretendem chumbar as propostas do Chega. A Iniciativa Liberal, por seu turno, já entregou o seu pacote, as suas ideias, e acusou o PSD de andar a empatar. Suzete, estamos a perder tempo com a revisão constitucional? Com esta revisão constitucional, ao que tudo indica, sim, na medida em que não terá pés para andar. A revisão constitucional não se faz sem o PSD, portanto, a partir do momento em que o PSD disse que não viabiliza nada, a revisão constitucional morreu mais ou menos antes de nascer. Já houve uma revisão constitucional que durou 18 minutos. A votação das propostas, vamos ver se esta bate o recorde. Provavelmente não, porque a Iniciativa Liberal resolveu juntar-se e apresentar uma iniciativa também. À partida, tanto quanto sabemos, serão as duas únicas em cima da mesa, mas não avançam agora. O PSD quer remeter esta questão para 2027. A questão diferente é a revisão constitucional em si. A última revisão constitucional já leva mais de 20 anos, portanto acho que faz sentido, o mundo mudou muito nos últimos 20 anos, acho que faz sentido olhar para a Constituição, ela pode ser atualizada, a própria Constituição prevê a sua atualização e acho que há pontos em que se justifica que seja atualizada. Eu relembro que em 2023 chegou a ser aberto um processo de revisão constitucional à séria, não estes arremedos de revisão, que depois ficou sem efeito com a queda do governo de António Costa. Mas ainda foi feito bastante trabalho, havia, julgo que 8 à data, todos os partidos apresentaram projetos de revisão constitucional. Já entendido numa série de questões. Exato, e havia vários pontos consensualizados e até para lá dos dois grandes, na altura o Chega ainda não tinha este peso, mas até para lá do PS-PSD havia vários pontos. Até porque havia aquela urgência por causa da lei de emergência sanitária, por causa da pandemia e dos metadados, e agora ninguém se lembra disso. Portanto, essa revisão, que também foi aberta pelo Chega, lembram-se que na altura o António Costa, depois quando disse que o PS também ia apresentar uma proposta, disse aquela frase de que não interessa como é que o processo de revisão constitucional começa, interessa é como é que acaba. E pronto, acabou por ficar tudo pelo caminho com a queda do governo, mas faz sentido olhar para a Constituição. É também isso que o Chega quer, não é? Poder dizer um dia que a Constituição foi revista porque nós tivemos essa iniciativa. Bom, eles
eles mais ou menos todos os anos, já é quase todos os anos, abrem o processo de revisão constitucional. Água mal em pedra dura. Portanto, em 2021 o Chega abriu o processo de revisão constitucional, que foi o tal dos 18 minutos. Em 2023 o Chega abriu um processo de revisão constitucional. Em 2026 o Chega abriu um processo de revisão constitucional. Vamos ver para o ano, provavelmente são os primeiros, no dia 1 de janeiro de 2027, estão a apresentar um processo de revisão constitucional para dizer que foram eles a abrir. Obviamente o Chega está aqui a fazer um uso instrumental da revisão constitucional, é mais um momento de protagonismo, é mais um momento para afirmar as bandeiras, tudo o que tem aparecido nos vários projetos, a castração química, a pena perpétua, agora a sanção da perda da nacionalidade, que não têm conseguido passar no Tribunal Constitucional, quer pôr na revisão constitucional, a diminuição do número de deputados, é outro tema omnipresente. Mas de facto é o partido que mais precisa de rever a Constituição para ficar conforme, para as suas propostas ficarem conformes. E nós precisava mesmo de reescrever a Constituição de cima a baixo para ficar conforme a boa parte das suas propostas. Portanto, acho que simplesmente vamos ter que esperar por 2027 para ver o que é que o PSD e o PS têm a dizer sobre a revisão constitucional, quais são os pontos passíveis de entendimento. Não quer dizer com isto que o Chega esteja afastado, acho que não, acho que haverá pontos em que a direita, que tem neste momento uma maioria de 2/3, não é, pela primeira vez, em que a direita se poderá entender, muito longe, parece-me, de 90% daquilo que o Chega quer alterar na Constituição, que nunca não passará pelo crivo do PSD, seguramente. Maria, a minha pergunta para ti também é sobre um tema que tem constitucional no título, mas não tem nada a ver com a revisão. É sobre a renúncia do juiz-presidente do Tribunal Constitucional, que tu já tinhas noticiado e que se confirmou esta semana. O Chega insinuou que José João Arantes sai por pressão do PS e o que interessa, na verdade, o que me interessa a mim é perceber que implicações tem esta saída num processo que já estava longe de ter uma solução rápida e simples. Bom, a primeira consequência foi que o Presidente da Assembleia da República já pediu aos partidos para até terça-feira da próxima semana apontarem os seus nomes. Portanto, tendo em conta que será na próxima semana, eu presumo que as eleições sejam marcadas para a última semana de maio, já que é preciso haver as audições na Comissão de Assuntos Constitucionais. A primeira coisa foi o processo desenrolou-se, não é? Que estava tão embrulhado e também haverá já ali um entendimento entre os partidos, já noticiámos isso, o PSD, o Chega e o PS, cada um irá indicar um candidato e depois o PSD irá indicar um quarto candidato com o aval do Chega e do PS. E, portanto, enfim, a decisão do... É engraçado que o comunicado do ainda presidente José João Abrantes toca ali uma série de pontos sem ser assim muito direto. Arantes. Sim, e ninguém me corrigiu. Não, ficamos aqui a fazer desculpa. Eu não tive a certeza se tinhas dito bem ou mal. Disse mal. Sim, pronto. Fica a devido pedido de desculpa, sim. Não é? E ele até admitia que já tinha tomado a decisão há algum tempo, portanto, na altura não quis falar connosco e neste entretanto foi dizendo que não queria falar, porque para não ser mais uma fonte de ruído, mas a verdade é que ele não tinha como negar. Dentro do Tribunal Constitucional já se sabia isso, não era? E ele diz que estão exclusivamente razões pessoais e institucionais e que não tem nada a ver com outras circunstâncias, porque, entretanto, nas últimas semanas dizia-se que estava a haver uma grande pressão sobre ele para sair. Não se concordando, quer dizer, eu pelo menos não concordo com a pressão, mas eu entendo que houvesse ali alguma intenção de fechar este processo e era ele que estava ali entre a intenção da eleição e a eleição em si, não é? E ele até tenta explicar porque é que deixou para agora, porque havia o processo das eleições autárquicas, o processo das eleições presidenciais e havia também a possibilidade de uma série de fiscalizações preventivas a serem pedidas ao Tribunal Constitucional, nomeadamente as leis o pacote relacionado com a imigração, a lei de estrangeiros, depois a lei da nacionalidade, a perda da nacionalidade, enfim. Houve a ideia de que ainda haveria a possibilidade de, como ele é especialista em direito do trabalho,
que houvesse aqui uma marcação, uma marcação no sentido de um deixar andar para que ele esperasse eventualmente pelo pacote laboral. Eu confesso que não sei até que ponto é que haverá ali problemas de inconstitucionalidade na reforma laboral e, portanto, neste momento nem sabemos qual é a reforma. Acho que exato, já falámos isto na semana passada, seria um prolongar desnecessário. E, portanto, bom, o que acontece agora é vamos às eleições e finalmente, até porque as próximas serão só daqui a 2 anos. Aliás, a próxima é só uma juíza, é Mariana Canutilho, que termina o seu mandato de 9 anos em março de 2028. Portanto, daqui até lá ainda há muito por esperar para novas eleições, novos cargos e nova disputa sobre o lugar que é à esquerda, não é? Há quem diga que é um lugar do PS, mas é um lugar à esquerda para aquilo que sempre foi a tradição de equilíbrio entre esquerda e direita, entre progressistas e conservadores, no Tribunal Constitucional, no Tribunal de topo da hierarquia judiciária. Suzete, o Presidente da República devolveu nos últimos dias ao Parlamento a polémica lei que cria a pena acessória de perda da nacionalidade. Acaba aqui a lei? Muito provavelmente sim. Aliás, o PSD já deu claríssimos sinais de que não está particularmente interessado em continuar esta novela quase. O PSD não tem, de facto, particular interesse, porque já tem o que queria, que era a lei da nacionalidade. Desde o início, sim. E já veio disso logo desde o primeiro momento, que não quer abrir um conflito institucional com o TC, e já agora com o Presidente da República, porque seria inédito na história da democracia portuguesa o reenvio para Belém de um decreto da Assembleia da República que é considerado inconstitucional pelo TC. Esta foi uma de duas ideias tapafúrdias lançadas pelo Chega logo depois do anúncio do fizeram caminho, não é? De onde é que são os tapafúrdias, mas fizeram caminho. Isso é que se calhar faz impressão, não é? Fizeram caminho em que sentido? Não tem caminho para fazer, porque... O PSD aceitou, não é? Foi aceitando as coisas. Não é? Aceitando discutir, mas eu estou a falar em cima da mesa, infelizmente. Eu estou a falar da questão específica que o Chega defendeu de ou reconfirmar o decreto da Assembleia, sendo ele inconstitucional. Provavelmente também, mesmo sabendo, apesar de terem dito, e o Ministro Leitão Amar disse várias vezes, que achava que agora esta segunda versão já resolvia os problemas de constitucionalidade, se calhar também o fizeram sabendo que vamos fazer este show-off aqui só para eles não se aprovarem, portanto. Eu já lá ia. Eu acho que, na verdade, isto foi uma casca de banana. Uma casca de banana, sim. Mas o Ventura é sempre muito esperto. Desta vez foi driblado. As duas temáticas. A explicação para a separação é que o PSD retira uma coisa que claramente era inconstitucional, que é algo que tudo apontava e logo na altura o PSD deu essa justificação. Exato. Porque eles disseram isso mesmo. Mas eu estou um bocadinho mais a montante. Foi o governo, portanto, PSD, que pôs aquilo na primeira proposta de lei. Portanto, é de continuar a dar aqui muito caminho para fazer ao Chega, não é? Não, mas havia conversas com o Chega prévias. Eu não sei até que ponto é assim. Mas quem faz muita questão nesta medida em particular é o Chega. Não, foi uma exigência do Chega. E a partir do foi momento... uma exigência do Chega nas negociações com o governo. Foi exigência do Chega. Esta questão da perda de nacionalidade era uma exigência do Chega. E era uma cedência do governo para o Chega a aprovar a lei da nacionalidade. E quando o PSD depois, quando isto vai para o Parlamento e o PSD divide em dois, a justificação que dá é para evitar ficarmos sem lei da nacionalidade por causa da perda da nacionalidade, separamos. Portanto, eles já estavam, aquilo sair era um mal menor. É mesmo, foi uma casca de banana o Chega. Estamos sempre a elogiar André Ventura pela sua inteligência política. Desta vez foi ludibriado. Pronto. Epá, mas pronto, pode ter sido casca de banana, mas ele tem aproveitado isso para continuar aqui a... Está bem, isso é outro assunto, mas ficou sem lei. Vai defendendo coisas cada vez mais estranhas, não é? Como este cenário de uma reconfirmação. Claro. E do referendo. O referendo tem aquela parte engraçada que era, portanto, isto não passa no TC, vamos fazer um referendo, e pondo aqui a pergunta do referendo para o TC. Portanto, está-se mesmo a ver que os juízes do TC iam viabilizar um referendo daquilo que acabaram E antes disso há aquela dúvida sobre se isto é vamos olhar para isto como a perda de nacionalidade ou como uma pena, não é? E a Constituição não deixa que se faça referendos sobre questões de aquisição, perda e aquisição da nacionalidade. É um preceito inviável. E a outra, na verdade... E é uma decisão por unanimidade. Já agora estamos a interromper várias vezes, mas é uma decisão por unanimidade também no TC.
portanto, questão. isso também... Por duas Porque vezes. isso acaba com uma acusação que André Ventura gosta muito de fazer, de partidarização do TC. Exatamente. Que Sim, não tem, sim. a partir do momento em que os juízes, por unanimidade, os juízes indicados pelo PS, indicados pelo PSD, eleitos pelo Parlamento, cooptados, progressistas, conservadores, votam todos da mesma forma, bom, não se consegue ver onde é que está a partidarização que é apontada pelo líder do Chega. Depois, havia aqui uma terceira hipótese, que era avançar com novas alterações e fazer uma nova tentativa. Também não parece todo que o PSD queira ir por aí, e não vejo, face à argumentação do TC, como é que isso podia ser conseguido. Parece que há ali questões inultrapassáveis, e mesmo na questão que parece ultrapassável, que é o tipo de crime abrangido, aí o TC deixa aberto qual é o tipo de crimes que podiam configurar ou podiam dar lugar à ascensão acessória para a nacionalidade, países, que são crimes que implicassem uma perda de ligação, uma quebra da ligação à comunidade, ou uma seja, rejeição mesmo à cidadania portuguesa. São crimes contra o Estado. Pronto, acabou. Era só isto, portanto, estaria muitíssimo longe do que era o objetivo deste diploma, portanto, não se vê onde é que haverá caminho para que isto simplesmente não fique por aqui, e, sobretudo, não vejo de todo que o PSD esteja minimamente interessado nisso, porque já tem aquilo que queria desde o início. O tema é um tema que tem gerado forte polarização política e social, com o debate sobre segurança e criminalidade a contaminar a discussão sobre nacionalidade. David, há uma preocupação legítima do Estado em rever os critérios da nacionalidade, ou achas que se tratou de uma resposta às percepções sobre o assunto? Não, eu acho que foi isto que eu já disse, vou-me repetir um pouco, mas vou ser breve, até para não aborrecer as pessoas, mas... Esta foi uma exigência do Chega e foi uma medida ali posta negociada para, ok, vocês apoiam-nos nisto na nacionalidade, vamos aprovar isto em conjunto e nós damos isto e, portanto, vamos com esta questão. Foram para a frente. Depois o PSD, o Governo / PSD, tomaram todos os procedimentos para garantir uma lei da nacionalidade e evitar que este chumbo contaminasse tudo o resto. E, portanto, a partir desse momento, não há aqui uma preocupação legítima ou ilegítima do Estado, há aqui uma tentativa de aprovar uma nova lei da nacionalidade. Que toda a gente, mais ou menos, inclusive à esquerda, diria que, eu não estou a falar só de partidos, de comentadores, que foram assumindo que, tendo em conta as circunstâncias atuais, faria algum sentido, de facto, rever a lei da nacionalidade, pois pode-se considerar que se devia ter ido mais ou menos longe, mas a questão da perda da nacionalidade, de facto, foi sempre problemática e, portanto, foi uma cedência do PSD, se sabendo ou não que ia ser chumbada, não sei, mas sabendo que havia o enorme risco de ser chumbada, fizeram por separar e, portanto, eu repito, foi uma estratégia em que aqui foi enrolado, o André Ventura foi completamente enrolado, ele está habituado, acha ele que sabe tudo e que percebe de todos os assuntos e politicamente é muito inteligente, mas aqui foi enrolado e saiu por baixo. Tudo o resto, nas questões das percepções e tudo mais, eu acho que aqui não se aplica. Acho que as questões das percepções hoje em dia e no Estado estão muito mais ligadas à questão da segurança. Pois, mas foi uma ligação que Ventura sempre tentou fazer. Sempre fez, não é? mas não há ligação, e temos o Ministro da Administração Interna também a dizer que não há qualquer ligação. Já o dizia antes de ser Ministro, repete-o agora enquanto Ministro. Aquilo, não acho que seja contraditório com aquilo que fez esta semana Luís Montenegro, porque houve de facto ali uma certa contradição entre aquilo que é o discurso. Há uma contradição entre o que é o discurso de Carlos Moedas e o discurso do Ministro da Administração Interna, mas isso não significa que haja aqui digamos assim, um tomar partido da parte do Primeiro-Ministro pelo discurso de Carlos Moedas com aquilo que foi o anúncio desta semana. Sim. Porque admite-se que há, e é a posição, por exemplo, de Pedro Duarte, Presidente da Câmara de Porto, ainda como candidato e agora também, a de que há dados, os dados do RASIB mostram que de facto há uma diminuição da criminalidade violenta, mas o que não mostram é, porque isso, e nós não temos dados, e aí sim é uma questão de percepção, que é admitida da parte de Pedro Duarte, que há a percepção de que de facto há algumas questões de segurança que não se traduzem em queixa nas polícias e que ainda assim convém endereçar. E portanto este reforço do policiamento
A mim não me causa nenhum, não vai fazer de Portugal ou de Lisboa e do Porto um Estado policial ou securitário. Simplesmente acho que o reforço do policiamento tem um elemento dissuasor, garante maior segurança às pessoas, maior tranquilidade às pessoas para fazerem a sua vida e, portanto, a mim isso não me causa. Acho que há aqui uma tentativa do Primeiro-Ministro, obviamente, também tentar responder a esses apelos que há nestas grandes cidades, e quando digo nas grandes cidades refiro-me não só às cidades propriamente ditas, mas à metrópole envolvente de cada uma delas, e acho que isso, no limite, pode ser uma medida que ajuda aqui a travar aqui algum ímpeto ou alguma sangria de votos para o Chega, no sentido em que muitas das vezes estas percepções que vão sendo faladas, esta é uma forma de as combater. Ou seja, se há mais policiamento na rua, tendencialmente há menos margem para haver estas conversas. E há mais percepção de segurança, não é? Exatamente, para reforçar, é exatamente isso. Acho que é esse o objetivo, tentar reforçar a percepção de segurança para combater a tal ideia de que há uma percepção crescente de insegurança. E, portanto, sinceramente, não me causa... Obviamente que é aqui uma tentativa de agradar a gregos e a troianos da parte do Primeiro-Ministro e, em particular, de corresponder aos 2 autarcas das 2 principais cidades, que são do seu partido, ainda por cima. Mas, sinceramente, acho que isto, no limite, é um bocado... Acho que resumiste bem, Sónia. É uma forma de aumentar a percepção de segurança. E se isso permitir... tiver como efeito combater os populismos e o aproveitamento populista que vai sendo feito desse tal suposto, e que vai sendo feito por André Ventura. Em Portugal eu conheço 2 políticos com responsabilidades, ou melhor, que deveriam ter responsabilidades, que têm esse discurso populista de aproveitamento político dessa tal percepção, que é Carlos Moedas e André Ventura. São, no meu entender, os 2 políticos que mais tentam capitalizar essa tal percepção. E, portanto, nesse sentido, acho que pode ter um efeito virtuoso. Muito bem. Maria, eu volto já a ti e é com um assunto final e diferente dos restantes, porque preciso que me expliques a mim e a quem nos ouve o imbróglio que se passa na Comissão Nacional de Eleições. Já demos várias notícias sobre o assunto. Afinal, o que é que está ali em causa? O que está em causa é ali uma... Eu não queria resumir aquilo uma trica, até porque pode ter implicações muito mais profundas e já lá vamos. As questões começaram há alguns meses com questionamentos sobre as despesas e as despesas do próprio organismo. A dada altura, ali em março, Teresa Leal Coelho, que é a representante eleita, ou melhor, nomeada pelo PSD, eleita pela Assembleia da República, pediu acesso a dados sobre vencimentos, retribuições e etc. de toda a estrutura da Comissão Nacional de Eleições, num plenário. Resumidamente, as informações foram dadas e, entretanto, foram saindo na imprensa. O Presidente considerou que houve ali o Presidente e o responsável pela proteção de dados na CNE consideraram que houve ali uma violação de dados pessoais, fizeram inclusive a queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Teresa Leal Coelho insistiu que queria pleno acesso, que os membros deveriam ter pleno acesso às informações, alegando que essas informações eram essenciais para fazerem o seu trabalho e para tomarem decisões. Houve também uma reunião em que houve ali um choque, porque havia uma delegação da CNE composta pelo Presidente, pelo Secretário, que é o Fernando Anastácio, eleito pelo PS, e também por uma coordenadora dos serviços para irem a Angola. A CNE está incluída numa rede da CPLP de comissões eleitorais e essa coordenadora é quem tem toda a informação financeira e, portanto, a ida dos 2, que incorreram uma despesa de 12 mil euros, que parece que é muito, mas às vezes as coisas decididas em cima da hora também saem caras. A ida deles foi aprovada por toda a gente, incluindo por Teresa Leal Coelho e pelo grupo, entre aspas, de representantes do Governo e do CDS também, mas a ida da coordenadora não. Tendo em conta que a CNE angolana pediu e disponibilizou-se para pagar as despesas dessa coordenadora da CNE portuguesa, o Presidente decidiu que ela iria, sim senhor, numa outra reunião e houve ali umas quesílias administrativas, porque esse grupo constituído pelos 3 representantes do Governo, pelo do PSD e do CDS, entenderam que o Presidente estava a exacerbar as suas competências, etc. Bom, entre acusações e pedidos de informação e o Presidente a dizer que então
nós não podemos disponibilizar a informação sobre todos os vencimentos, rendimentos e etc. dos funcionários. Temos que encontrar aqui uma plataforma informática para preservar a informação, que foi feita, aliás, esta semana. Mas enquanto isso não aconteceu, esses 5 membros disseram: nós vamos autossuspender-nos dos plenários. O que é que isso significa? Isso significa que são 11 elementos no plenário, o Presidente e os outros 10 representantes, e sem 5 de um não lado. Há quórum. Do outro lado têm que ir os 6, ou então não há quórum. E tendo em conta que havia um impedimento do representante do Chega, esta semana aquilo que aconteceu foi que o plenário não pôde reunir porque de facto não havia quórum. O Presidente esta semana tentou pôr um bocadinho de água na fervura e encontrar essa tal solução informática que já foi disponibilizada, portanto veremos qual é que é o próximo passo. Agora, o que se passa aqui, nós falamos com o Fernando Anastácio, que é o secretário da CNE, e ele olha para isto sentindo aqui segundo ele diz, uma asfixia democrática e uma tentativa de governamentalização da CNE, porque aquilo que se suspeita é que isto seja um movimento de fundo coordenado para que haja aqui algumas alterações e um desmembramento da CNE. Ou seja, ainda bem que não há eleições nos próximos tempos, não é? Pois não há, mas aparentemente isto poderá mesmo ir para a frente, porque há o Grupo de Trabalho da Assembleia da República que vai olhar para todas as entidades externas, todos os órgãos externos, como a CNE, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, mas também uma série de outras, aliás, dos órgãos externos. Aqueles todos. Exatamente, aqueles todos que nós às vezes falamos, dos órgãos externos, para haver aqui uma alteração, uma fusão de entidades, ou até mesmo extinção de algumas. O que é que se pode fazer com a CNE? Separar as várias atribuições da CNE e distribuí-las por departamentos governamentais. Ou seja, desmantelar a CNE e colocar todo o processo eleitoral exclusivamente nas mãos do Governo. Nas mãos do Governo. O que, enfim, não parece um modelo muito... Isso é uma coisa para se saber quando? Para se perceber exatamente? Em 6 meses, mais ou menos. E aquilo que se passa na CNE, portanto, esse grupo dos outros partidos que não inclui os assessores do Governo, sendo que isso é uma forma de preparação. E eu falo desse grupo do Governo porque durante uma série de anos o Governo tem representantes na CNE que são do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Administração Interna, que é onde está a Administração Eleitoral, e também do Ministério da Presidência. E durante muitos anos esses representantes eram técnicos. Agora não, são assessores políticos. E são assessores políticos, por exemplo, da Administração Interna não há ninguém. O representante da Administração Interna é um funcionário do gabinete de António Leitão Amaro. Portanto, são assessores, não, são pessoas com perfil político, não com perfil técnico. E muda o perfil do próprio órgão. Exatamente. E, portanto, essas movimentações, essas alterações, essas constantes pedrinhas na engrenagem mostram aqui algum movimento num sentido de que pode, de facto, estar aqui a preparar-se uma alteração ao modelo de fiscalização das nossas eleições, que até é um modelo com... Eu estou à procura da palavra... Nunca houve problemas. Nunca houve problemas. Não, é um modelo ideal. Há uma série um de entidades europeias, até dos Estados Unidos, que já vieram falar, já vieram cá fazer observação de como é que nós organizamos as coisas. Portanto, nós, um país pequeno, em que até temos um modelo de funcionamento que serve de exemplo, serve de formação para outros. E por isso, não sei se os próximos tempos mudarão alguma coisa na forma de funcionar deste grupo de representantes do Governo, mas se calhar seria aconselhável que toda a gente se sentasse um bocadinho e pensasse se quer, de facto, bloquear um dos órgãos que zela pelo escrutínio de um pilar democrático que são as eleições. Vamos ter de o manter no radar. Por enquanto, passo ao público notório. David, começas tu. O meu público notório desta semana trago um tema da semana passada, mas que amanhã terá desenvolvimento, seguramente no Parlamento, que provavelmente será aprovado um voto pesar pela morte de Carlos Brito. E é um tema que eu normalmente tento trazer temas mais leves, infelizmente não é o caso. Mas, de facto, só aqui lamentar o sectarismo do PCP, a forma como tratou o mau gosto profundo, quer dizer que a pedido da comunicação social, depois lançou umas breves, até houve uma notícia que contou as palavras, eram
Não Era uma sei. frase, não é? Era uma frase. 19 palavras, uma coisa A Ana assim. Sá Lopes escreveu Era sobre assim isso. uma coisa. E, portanto, é revelador e sintomático do sectarismo do PCP. Acho que é revelador também daquilo que tem levado o PCP a este crescente isolamento e a esta crescente perda de preponderância no panorama político português. E só lembrar que Carlos Brito provavelmente é um dos comunistas que teve razão antes do tempo. Antes do tempo, quer dizer, antes do tempo no sentido, aqui em Portugal, dos primeiros a ter razão. De facto, ele apontou muito cedo os problemas dos exageros das ditaduras, do proletariado que ainda iam sobrevivendo, as poucas que sobreviviam. Defendeu, no fundo, e criticou muito as vertentes excessivamente leninistas desses regimes, e até stalinistas, noutros regimes, desde logo do Pol Pot, mas defendia um regresso à pureza do marxismo, pedia uma reflexão que nunca aconteceu, aparentemente, e, portanto, eu acho que é um comunista que teve razão antes do tempo, um verdadeiro comunista, e espero amanhã, e não tenho grandes dúvidas que será aprovado o voto de pesar, veremos como é que o PCP amanhã vota e o que é que diz. Se diz alguma coisa, não sei se vai a tempo de emendar a mão, no meu entender, passou uma péssima imagem. Acho que é o pior que tem a política, e o sectarismo do PCP ficou revelado na semana passada. Demonstrado na semana passada. No próximo fim de semana vai haver congresso do CDS e, como nós escrevemos esta semana, o congresso não vai contar com muitas figuras de primeira linha do partido, nomeadamente ex-líderes. Isto parece-me um bocadinho um reflexo de o CDS ser muito, não vou dizer o partido de um homem só, porque Nuno Melo, enquanto Ministro da Defesa, até acaba por aparecer menos enquanto líder do CDS. Portanto, na verdade, o rosto que mais aparece do partido é Paulo Núncio, enquanto líder parlamentar do CDS na Assembleia da República. Na verdade, é o partido de uma coligação. Ele fora da coligação... É uma muleta. E também João Almeida, passou portanto, de táxi a muleta. Eu diria que é um partido de três homens sós, porque de facto nota-se a total ausência de outras figuras do partido, enfim, na vida política do dia-a-dia. Desapareceram todos. E já agora assinalo, já que disse que é um partido de três homens sós, assinalo, Paulo Núncio achará seguramente isto muito woke, que este é o mesmo partido que há poucos anos tinha nas suas fileiras, na vida política ativa, a falar em nome do partido, Cecília Meireles, Isabel Galriça Neto, Assunção Cristas, Ana Rita Bessa... Bom, já teve Paulo Portas. Não, mas falar... As mulheres desapareceram totalmente. Estás a falar das mulheres. Desapareceram totalmente do mapa. Talvez a Assunção Cristas faça uma aparição no Congresso, no máximo, para... Isto, depois para não falar de outros nomes, de facto, Pedro Mota Soares, vários que estavas os que saíram, Francisco Mendes da Silva, o Filipe Lobo Dávila. Alguns dos melhores, não é? Portanto, parece de facto um partido muito isolado e muito ali apagado na coligação. Nós usamos uma expressão no título agora que é o esvaziado, que eu acho que também funciona, não é? Maria. Sim, a semana passada falei aqui sobre o discurso do Chega e esta semana volto ao mesmo, mas com um exemplo muito específico. Que há dias, quando o Presidente do Tribunal Constitucional anunciou a sua renúncia, André Ventura encheu a televisão a falar dos tachos, que é um termo que ele usa muito, por causa do PS querer continuar a defender que deve indicar um juiz para o Tribunal Constitucional. E André Ventura gosta muito de utilizar essa expressão para falar dos tachos que o PSD e os tachos que o PS tem e continuam a querer ter. E eu só questiono uma coisa. Então, quando alguém está num lugar e é do PS ou do PSD, é um tacho. Então, e quando é o Chega a querer pôr lá alguém seu, é serviço público. Quê? É serviço público. É o quê? Não é um tacho, é um quê? Não, é serviço público. É cocote. É serviço à nação. Fazem no sacrifício. É serviço à nação. É serviço à nação. A cocote são aqueles tachos pequeninos franceses, sabes? Mas eu acho que nem sequer é isso, não é? Porque o Chega não tem sofisticação suficiente para uma cocote. Portanto, não sei se quer ser, se é uma frigideira, porque nitidamente está a ser uma frigideira a fazer-se ao belo bife do lombo, que são os lugares do Tribunal Constitucional. E, portanto, é isso. A minha questão é mesmo essa, quando é dos outros é um tacho, mas quando é este afã do Chega a pedir as coisas para si, são o quê?
É isto. Obrigada aos três, obrigada a quem ficou connosco até ao fim. O Poder Público volta na próxima quinta-feira, sem mim, que não estarei por cá. Tenho uma folga para estudar para o meu exame da Carta de Marinheiro. Não pediram para saber, mas achei por bem partilhar. Até breve. Até para a semana. Boa semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.